eu e o Edmundo fizemos o pós-jogo. Eu quero saber também do Edmundo, até porque nem todo mundo estava aqui no pós-jogo, que foi de madruga quase, né? Mas e aí, Fabião? Me fala uma coisa, o que você achou dessa partida do Vasco, que, na minha opinião, vem mostrando uma evolução muito grande de entrosamento, mesmo que seja, é um adversário mais frágil, é o Carioca, que todo mundo fala, mas é o Carioca que o Vasco está usando, entre aspas, como pré-temporada, né? Então, se o Vasco fosse mal, não tá indo bem nem no Campeonato Carioca, aí vai bem, mas também é o Campeonato Carioca. Então você nunca sabe quem quer ser do contra, o que vai analisar. Mas quem vai ser do contra vai ser eternamente do contra, quem torce contra, mesmo sendo vascaíno, que eu não consigo entender. Mas, enfim, o que eu percebi foram 2 tempos distintos. Um primeiro tempo em que o Vasco encontrou dificuldade, e claro, porque o treinador do Nova Iguaçu estudou o jogo com Volta Redonda, com o Rezende, como nós falamos aqui, o Vasco abre os extremos dele, bota os laterais por dentro, como se fosse um meia. Ele congestionou, atrapalhou, adiantou as linhas de marcação e o Vasco teve muita dificuldade no primeiro tempo. Até porque o Nenê jogando, ele acaba encostando mais ali no Pedro Raul, você fica sem aquela referência, o camisa 10 e tal. Mas no intervalo, o Maurício Barbieri conseguiu dar um ajuste nesse time. E claro que potencializado pelo gol no final do primeiro tempo, que dá uma tranquilidade. E o próprio Jair, no fim do jogo, no primeiro tempo, falava: a gente não está jogando bem, mas fizemos o gol, agora é voltar com mais calma. Você volta com mais calma, efetivamente, quando você está nessa situação. Então, assim, o que deu para depreender desse fato foi que no segundo tempo o Vasco conseguiu encaixar. E com esse encaixe, conseguiu apresentar o melhor futebol. Deixa eu só ajustar o meu Wi-Fi aqui e já volto aqui para a gente melhorar a qualidade aqui, tá? Eu ia falar isso. Você está falando meio que em pixel, assim, parece que você está em câmera lenta aí, mas deu para ouvir o que você falou. Enquanto você faz a sua Wi-Fi aí, arruma a sua Wi-Fi, eu pergunto pro Edmundo, né? E aí, Ed, vamos faz um resumão desse jogo, até para quem não estava ontem na nossa live pós-jogo aqui. O que você achou, no modo geral, do Vasco da Gama? E qual a maior evolução que você viu nessa equipe aí? Então, o Campeonato Carioca, ele é feito por os 4 grandes se classificarem. Os pequenos, eles acabam lutando para não cair, né? Porque a receita na Série A, né, na primeira divisão, é maior. O Nova Iguaçu demorou para engrenar no campeonato e teve 2 jogos na sequência, jogo contra o Flamengo, depois jogo contra o Vasco. Então, o Nova Iguaçu não queria perder de pouco ou, quem sabe, conseguir um pontinho. Aí faz aquelas 2 linhas de 5, ou uma linha de 5, uma linha de 4, só um jogador na frente, ou uma linha de 4, uma linha de 5, que vai fazendo aquele pêndulo ali. A média de idade do Nova Iguaçu acaba sendo muito baixa, porque é um time... como é que se fala? Barriga de aluguel? Não, é um time que sempre revela jogador para poder espalhar no mercado nacional e internacional. Então, a média de idade ela acaba sendo baixa. Então, é um time que corre bastante. E estudou que o Vasco tinha feito esse esquema do Pumita, né? do Puma Rodrigues, vir por dentro, do Lucas Piton também vir por dentro, para abrir o jogo com os alas, né? Que ontem foram Yuri Marcos e o Gabriel Peck, que voltou a jogar uma ótima partida, ou pelo menos foi super decisivo, porque fez um dos gols e um belo gol, né? Então, assim, essas dificuldades elas vão aparecer, mas aí que vem, né? O porquê da contratação do Pedro Raul, o porquê da contratação do Jair, né? O porquê que o Jair é um volante moderno, que pisa na área do time para iniciar as jogadas ou para marcar, e pisa na área adversária para finalizar, e acabou sendo feliz, marcando um dos gols da vitória de ontem. E aí o segundo tempo fica mais tranquilo, porque esses meninos do Nova Iguaçu também querem um lugar ao sol, querem um dia jogar no Vasco, num gigante, como é o Vasco da Gama. Então, eles saíram para o jogo, e aí os espaços aparecem, e as oportunidades também. Mas eu acho que o Vasco fez um jogo seguro, que o Léo Jardim, se eu me lembro, fez 1 ou 2 defesas. Espalmando, né? Espalmando, chute de média e longa distância, e depois saindo num cruzamento ou outro. Eu vi que ele jogou bastante adiantado, né? E quando a bola veio no pé, ele soube jogar também. Gostei muito da estreia também
do Léo Jardim, acho que o Vasco, depois de muitos anos, está bem servido de goleiro. Tanto ele quanto o Ivan são ótimas contratações. A gente vai falar bastante desse jogo. Inclusive, se der tempo, eu faço de novo. O pessoal pediu muito, gostou da gente fazendo, dando nota para. Não sei se um por um, mas pelo menos a gente coloca alguns destaques. Mas uma coisa que eu queria saber de você, Fábio, o que você está achando do Barbieri no sentido. Claro que a gente não dá para cobrar agora um time entrosado, jogando, marcando pressão, apesar de que parece que é a ideia dele, pelo que eu vejo ali, linha alta e tudo mais. E ele tá, me parece, Fábio, rodando bastante o time, colocou o Paulinho, por exemplo, na lateral direita, o jogo já tá seguro, tá ganho, começa a dar rodagem para esses jogadores. Ele me parece que vai ser um cara que vai tentar usar o elenco e mesclar contratações com a base também, né? E com isso ele vai dando oportunidades para todo mundo e vai mantendo o grupo nas mãos. Acho que esse é o segredo de um treinador que tenha 25, 30, 35 jogadores sob o seu comando. Porque normalmente você escala os 11 e tem 5 que sempre entram, aqueles 5. O Ignaldo, por exemplo, ontem entrou na partida, ele não vinha entrando, estava só ficando no banco. Você motiva o cara, ele pode me chamar a qualquer momento, eu tenho que estar pronto. Né? E os garotos que vão fazer essa composição do elenco, eles também estão sendo utilizados. O Barros ontem, volante, também entrou. O Paulinho, da mesma forma. O GB ontem não estava no banco. O Raí estava no banco, não entrou. Então, o Vasco vai mesclando e acho que esse trabalho é fundamental porque é a essência do Vasco. Está aqui com a gente que respira isso, né? A história do Edmundo passa da transição da base para o profissional e tantos outros que ele viu e recebeu depois, quando mais velho, que ficaram também, Felipe, Pedrinho, tantos outros, né? Ian, Gian, Sorato, William, e a gente vai falar em números aqui, Giovanni, Mazinho, Romário, falar em números, Roberto Dinamite, o maior de todos. Então, assim, é a essência do torcedor vascaíno acompanhar esse crescimento, esse surgimento. Então, a gente tem que entender que essa transição vai acontecer e o Barbieri está dando essa oportunidade. Alguns treinadores dizem que ele está oportunizando, criam até um termo, né, para isso, mas ele está dando essa oportunidade para os meninos e que estão sabendo aproveitar. Ontem o Eric Marcos, eu vi o primeiro tempo dele com dificuldade, mas no segundo o garoto se soltou. Foi para cima, fez 1-2, tocou, tabelou. Jogou muito, ele cresceu, porque é aquilo. O momento fica bom, o garoto cresce. Falando em garoto, o Figueiredo saiu o exame dele hoje, o resultado, um estiramento 2 semanas fora. Vai fazer falta, porque estava começando a engrenar. Agora, a pressão alta que você disse, o estilo de jogo, isso demanda um pouquinho de tempo e principalmente preparação física, que no início da temporada ainda não são os ideais, né? E falando disso aí, Edmundo, é importante principalmente para o Vasco da Gama, que sempre revelou muitos jogadores, esse esquema que parece, é lógico que é muito começo de trabalho, é muito difícil a gente já falar, não, o cara faz assim, assado, mas mesclar o time, colocar tanto os jogadores que foram contratados quanto a base, né? Isso é muito importante para uma equipe como o Vasco, né? Eu acho que ontem tinha um agravante, né? Que é o clássico de domingo. Porque o trabalho do Maurício Barbieri é muito bom. Mas o grande teste que ele teve até hoje, e ele não jogou mal, e foi o primeiro jogo, né? Foi contra o River Plate, acabou perdendo. Acho que o Vasco, acho que o 3-0 não, na minha opinião, não diz muito o que foi o jogo, mas ele sucumbiu. Então, eu acho que ele começou a tirar os principais jogadores, já vendo que o jogo contra o Nova Iguaçu estava definido, e que domingo tem o seu grande primeiro teste, o seu primeiro grande teste. É isso. E a torcida do Vasco, pelo que eu já li, o Maracanã está dividido, 50-50, já comprou todos os ingressos, já encheu a sua parte, e está comprando mais a área mista. Então, na teoria, vão ter mais vascaínos no Maracanã, porque o torcedor quer ver o seu time de perto. E acho que é o grande teste dele. Não vai definir nada. O Vasco não sai do Maracanã domingo campeão, não sai rebaixado, Maurício Barbieri não vai para a seleção, não vai ser mandado embora, mas é sempre importante você começar com o pé direito, porque se você começa bem, começa com o pé direito, contra um time que já está pronto e que está se preparando para jogar uma Libertadores de América, que fez uma temporada brilhante o ano passado, e mesmo assim
se reforçou, eu acho que já é um excelente cartão de visita. Né, Fábio? A gente trabalhava na Fox, e eu acho que foi o Pascoal, não me recordo, mas eu acho que foi o Pascoal, que disse que o Corinthians era a quarta força do Campeonato Paulista. Foi o Sormani que disse isso. Foi o Sormani. Ele disse que o Corinthians é a quarta força. Eu hoje estou dizendo, e o Corinthians bateu o campeão paulista naquela temporada sob o comando do Carille. Eu acho que hoje o Vasco é a quarta força. E tomara que ele bata campeão carioca, porque aí será excelente. Porque eu acho que Flamengo, Fluminense e Botafogo estão um passo à frente. Montaram primeiro as suas equipes e vão colher frutos disso. É se classificar, que hoje é o mais importante. Depois é jogo eliminatório. E no jogo eliminatório, tudo pode acontecer, principalmente se a ideia de jogo do Maurício Barbieri funcionar. Pelo menos é assim que eu entendo. Gui, e por isso esse clássico ganha mais esse contorno, né? Porque o Fluminense está à frente do Vasco na classificação com um jogo a mais. Se ele ganhar do Vasco, vamos isolar esse negócio aqui, ele abre uma distância e é um concorrente direto, porque Flamengo, Botafogo, Volta Redonda e Fluminense estão no G4, o Vasco é o sexto. Se ele ganha, ele distancia. Ah, mas o Vasco vai continuar com o jogo a menos. Sim, mas esse jogo a menos é com o Botafogo, que teoricamente ele pode se igualar ao Botafogo, pode estar junto com o Botafogo. Agora, se ele distanciar mais um concorrente, vai ser ruim. E a gente já está caminhando para o final. O Vasco tem 6 jogos, a maioria já fez 7, são apenas 11 rodadas. E depois do Fluminense vem o Botafogo, que é o tal jogo atrasado do Vasco. Então, esse jogo, se empatar, bom, não está ruim não. Porque é pensar em entrar no G4. Aí tem o clássico com o Botafogo. Depois tem mais um jogo, Flamengo, e mais um outro, que é o Bangu. Boa Vista, Bangu. E aí você encerra a participação. Eu acho que é Boa Vista... Flamengo e Bangu. Flamengo e Bangu. Isso. Então, assim, nesses 2 clássicos, o Vasco tem que somar pontos. E soma pontos, tira do seu concorrente direto. Nesse momento. Ah, o Volta Redonda pode sair dali? Pode. Perdeu para a Portuguesa. Um resultado que foi surpreendente pelo que vinha apresentando o próprio Volta Redonda. Tinha vencido o Vasco, Fluminense. Mas, normalmente, entre eles se complicam.